Então vamos lá em São Mateus 13, a partir do verso 24. A parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha a importância do que é uma parábola. Primeiramente, a parábola ela é dita por Jesus para cumprir uma profecia, que mesmo eles ouvindo, eles não entenderiam. E o nosso Senhor Jesus veio cumprir as Escrituras. Assim como também nós viemos cumprir as Escrituras. Então ele falava em parábolas. E o que ele estava expressando nas suas parábolas? O reino dos céus. O Senhor Jesus, na sua simplicidade, ao qual os homens não entendiam a sua simplicidade, ele tinha que chamar os seus queridos ali no cantinho e falar: é isso, porque eu vos escolhi. Por mais que é tão simples, mas eu vou explicar para vocês. Porque se ele fosse ali diretamente, olha, não é a parábola é isso, tal. Não, mas ele traz o que é tão eterno, ele traz o que é tão grande, apenas em uma parábola. Glórias a Deus por isso. Amém, igreja? E é isso, o Senhor pega e tem os subtextos, as pessoas preferem ficar numa fé tão rasa, tão superficial, e não querem adentrar no íntimo daquilo. Querem ficar para fora. Não querem experimentar, porque a partir do momento que você tem que entrar naquele véu, você tem que se desnudar diante de Deus, a vergonha ali ocorre bem na hora. Naquele exato momento que você adentra e tem que se desnudar perante o Senhor, tirar suas características, você tem que tirar ali as suas roupas, tem que tirar as suas armaduras, tem que abaixar os seus armamentos e tudo e mostrar como você é perante o Senhor ali, e as pessoas não querem entrar. Mas vem um Deus tão misericordioso e se desnuda diante da sua igreja. Se desvela diante da sua igreja. Abre-lhe o entendimento e mostra não a superfície, não águas rasas, mas águas profundas para a sua igreja. É isso que a palavra do Senhor quer de nós no tempo de hoje. Saia da superfície. A igreja do mundo está na superfície e vai morrer na superfície. A igreja dos homens vão ficar com seus ensinos na superfície e vão ficar à deriva lá. Mas se eu e você adentrar nas águas profundas do Senhor, os mistérios do Senhor estão nos aguardando lá. Glórias a Deus. Mas vamos com entendimento que
Este joio, quando ele é implantado ali no campo, e ele toma uma manifestação em nossos dias, em todos os tempos, desde o início do plano salvífico do Senhor, desde o começo. Então você vai ver que essa semente da discrepância, essa semente que o profeta fala, ela vem como uma manifestação através de um ser, através de uma pessoa, mas também ela pode vir através de uma ideia. Porque você olha naquele exato momento em que aquele homem ele é gerado no ventre daquela mulher chamada Eva, ali era a semente de discrepância de Satanás. Ali estava sendo gerada naquele plano ali, uma semente de discrepância, uma semente do mal, no entendimento pessoal, ali dentro do ventre daquela mulher, outrora era a semente de Deus, aquela mulher era a semente de Deus, mas ali naquele âmbito pessoal estava sendo gerado uma semente do maligno. Assim como no âmbito macro, a parte de cima, você olha que a semente estava implantada na terra agora. Porque aquele homem viria e seria o quê? Seria a manifestação física daquela incredulidade. Porque as coisas não ficam só nos campos das ideias. As coisas têm que trazer a manifestação física. Todas as más doutrinas, as discrepâncias que vão sendo insinuadas na mente de um pastor, na mente de um pregador, uma hora ela toma posse física daquela igreja que a escuta. E concebe aquele filho. Todas as ideias que permeiam o coração do homem, uma hora ela sai dos seus lábios e traz a manifestação do mal. A ganância, a avareza, o pecado, muito antes de ser atuado, um adultério em Davi, ele estava olhando aquela mulher pela janela. Estava desejando ela. Então a semente do mal, ela vai tomando por ocasião ali o pensamento do homem, até que traga a materialização no campo externo. Primeiro ela trabalha o campo interno. Glórias a Deus. No âmbito pessoal, ali aquela mulher era a terra. E ali no ventre dela havia duas sementes. No âmbito, olhando de cima, tudo ali, aquele exterior, você estava olhando Satanás colocando na terra mesmo, os seus filhos, os filhos do maligno. E agora, aquelas duas primeiras sementes, ao qual Adão foi feita a imagem e semelhança de Deus, estavam sendo os primeiros grãos sufocados pelo joio. Glórias a Deus por isso. E é isso que a incredulidade faz. Ela sufoca um verdadeiro filho de Deus. Como? Seja no mundo com expressões carnais, a flor da pele mostrando ali. Ou seja, no entendimento do homem. Seja na consciência corrompida do homem. E o que o Senhor Jesus falou? Através de sua parábola. Deixe primeiro que o trigo se amadureça. Deixe primeiro que o trigo venha amadurecer. Porque se você arrancar aquela semente maligna que está ali, vai tirar juntamente com o trigo. Porque os dois, na flor da idade, ainda são semelhantes um com o outro. Estão arraigados ali naquele exato momento. Possuem a mesma semelhança.
Oh, meu Deus do céu. Em uma mesma terra, filhos de Deus e filhos do diabo. Em uma mesma igreja, um fiel e um incrédulo. Em um homem, apenas um homem. Não estou falando de uma igreja, não estou falando de um mundo. Em um homem, um campo aqui dentro, aonde está a semente de Deus e a semente de Satanás também. E agora a palavra do Senhor, ela vem dizendo, nós estamos nos últimos tempos. Se o tempo passado foi o tempo de plantio, nós estamos no tempo O ceifeiro já está amolando, está amolando. E o trigo está amadurecido. O que é o trigo amadurecido? O trigo está pronto para dar os seus frutos. Deus vem buscar uma igreja madura, assim como também vem buscar um servo de Deus maduro, que estão com seus frutos evidentes. Aleluias! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas vamos com paciência, amém? A escola é para a gente ter paciência, aprender. E Deus, com certeza, Ele traz essa mensagem neste tempo final, para que nós possamos ter o entendimento do Filho de Deus. E nos descaracterizar de acordo com a conformidade do mundo e a incredulidade. E qual que é o problema da discrepância? É que ela tenta trazer um substituto do que é real. Ela tenta fazer algo. Ela tenta fazer alguma coisa, ela não fica inerte. Ela quer receber a chuva do Senhor também. Ela quer receber o sol do Senhor também. Ela vai passando os avivamentos da igreja junto com a igreja. Aquela chuva seróide temporã vai passando ali. Eles vão recebendo e glorificando ao Senhor também. O profeta chega a falar que não se difere em nada. Eles estão chorando, estão falando em línguas estranhas, estão recebendo ali porção, estão curando, estão sentados no banco da igreja, estão tentando se santificar. Meu Deus do céu. Como que fica nós? Eu olho para mim, eu olho para nós e me vejo tão fracos, tão impossibilitados muitas vezes. Por quê? Porque com o entendimento do Senhor, vemos também que o campo dentro dos nossos corações está infestado de joio também. Porque assim como no passado aquele pai de família foi descansar com aqueles trabalhadores, o inimigo usou de astúcia enquanto eles descansavam e foi lá lançar uma semente maligna. Deixamos o Filho de Deus que está em nós descansar, parados ali no tempo, enquanto Satanás não tem tempo de descanso. Satanás, ele não para de trabalhar. Se ele pudesse colocar a 25ª hora no dia para ele trabalharia ali também. Aí vai lá o crente descansar um pouquinho. E vai lá o maligno e coloca naquele coração uma semente de discrepância, ao ponto que aquilo se arraiga tanto, e você tem que viver com aquelas consequências.
até que amadureça o Filho de Deus que há em você. E agora nós estamos naquela filiação gêmea. Estímulos gêmeos. Porque a carne se estimula para fazer o que é da carne, mas o espírito se entristece com aquilo. Aí depois, quando aquele homem acorda, o espírito daquele homem se estimula com as coisas de Deus, mas logo ele dorme de novo e se estimula com as coisas da carne. E ela está a contenda, como houve no céu um dia. Ela está a contenda dentro daquele coração daquele homem, daquela mulher. Aí, agora nós temos que entender como eu vou amadurecer, Senhor. Porque dentro aqui deste plano interior, o amadurecimento do trigo não é a ascensão do céu da igreja, mas é o recebimento do Espírito Santo. É o casamento invisível da noiva, quando ela recebe a promessa, quando ela recebe o convite de casamento. Aleluia! Glórias a Deus. Aí quando aquela crente, aquele crente, e vai amadurecendo aquele trigo real ali, o Senhor vem e batiza com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Penhor. Toma o Espírito Santo como um penhor. Vai carregando. Essa é a sua natureza. Não deixe em qualquer lugar. Esse é o seu direito de penhor. Você vai ser restituído originalmente todas as coisas quando você chegar com o penhor que é o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a semente de discrepância que vai atuando, vai tentando trazer um substituto. Entre Caim e Abel era um substituto, não era o sangue, mas era um altar cheio de flores, cheio de frutos e as coisas mais lindas que você pode entender que existia naquele tempo. Abraão, o homem de fé, pai da fé. Primeiro, só para a gente relembrar este grande homem de fé, ele chega à terra, vê que a terra está passando fome, ele vai embora da terra. Você vê como o jeito que Deus trabalha é incrível. Tem uma promessa de ter uma herdade ao qual as estrelas do céu, ou qual seria igual às estrelas do céu. Mas chega a sua esposa, me faz lembrar até de Eva, né? Chegando em Adão. O negócio é o seguinte, meu benzinho, né? Quando o pessoal vai ficando mais velho, é meu bem, né? Ô benzinho, o negócio é o seguinte, eu tô velha. Nem preciso falar que você tá velho também, né? Não vai dar certo isso daí. Não vai dar certo. Bom, mas já que esta terra aqui é infértil, eu tenho uma serva ao qual pode servir você. Opa, um substituto. Aleluia. Quando Deus promete, Ele é responsável por sua promessa. Não adianta você tentar encurtar o tempo. No tempo certo a promessa se estabelecerá. O trigo precisa estar amadurecido. Vai lá o Abraão, colheu o trigo antes da hora. Colheu o trigo antes da hora.
Está tendo briga até hoje. Pela substituição que ele tentou fazer com a sua esposa. Pela substituição. Ó Cristo! Ó Jesus! Quando nos tirará a subjugação de Roma sobre nossas costas? Não é tempo disso. Eles não tinham ideia o tanto que ia sofrer ainda na mão de Roma. Eles queriam, o Senhor nos dê esse reino. O Senhor não vai tirar o jugo deles das nossas costas? Não. Esse substituto não vai dar certo. Não, mas nós precisamos. Aqueles que receberam o ID do Senhor ali, aquela primeira camada de homens, não, eles estavam falando, tá bom, né? Então tá bom, nós vamos obedecer o Senhor. Mas o primeiro século, o segundo século, o terceiro século chega, eles querem um substituto. Não dá mais para poder morrer na mão dos romanos. O Senhor Jesus falou que não era este o reino dele era dentro do nosso coração. Mas nós queremos nos livrar do jugo do mundo. Nós não queremos a oposição direta com o mundo, causa sofrimento. Nós queremos assemelhar com eles em alguma coisa. Um adereço aqui, um adereço ali, igual o mundo. Quando vê, já está com o plantio todo contaminado. Glórias a Deus. Eu não estava conversando ontem, diácono, o mato, né? A graminha, você tem que cuidar da graminha, senão não o sol vai lá e acaba com ela. Mas joga uma semente de mato, esses daí que estão aí, ó. Aquilo é como se fosse uma desgraça. Aquilo prolifera, não importa se está na sombra, não importa se está no sol, não importa de nada, vai proliferando. Deixe Satanás colocar a semente dele ali. Aquilo vai se arraigar em todos os termos da sua família, da sua casa, da sua vida espiritual com Deus, e tudo vai denegrindo por causa de uma pequena semente de Satanás. Fala a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas aí, o que acontece? Chega o tempo, chega de sofrimento. Chega, né? Constantino tem aquela visão. E agora, o que é mais incrível, eu não tive tempo de adentrar nisso. Eu não tive tempo de adentrar nisso, então não vou nem colocar muito em assunto, mas aqui no capítulo 13 de São Mateus, ali no total, o Senhor Jesus, ele insere 7 parábolas. 7 parábolas. Aí você vai conjuminar elas com as 7 cartas da igreja lá de Apocalipse. Você vai entender que esta daqui está na 2ª carta de Esmirna, que é mais ou menos do começo do 2º século até o 3º século. Qual era o mensageiro? Irineu. Exatamente quando Roma tira e abaixa as armas para os cristãos, falando, a sua fé agora, você pode ser exercida a sua fé. Não, vocês cristãos não são mais inimigos do Estado. Passou poucos anos ali, o casamento entre a igreja e o Estado aconteceu. A sementinha do mal sendo colocada na igreja. Astuciosamente. Porque a coisa não começa ali descaradamente, como não é assim nas nossas vidas. O pecado pernicioso chegando, batendo na porta da sua casa assim, já quer entrar, você vai falar, não, Deus me livre. Mas é aquele na sua mente que vai regando todos os dias ali. Deixa entrar, quando vê já está tudo quebrado já. Então não já chegou a ser um negócio seguinte.
vamos fazer aqui, vamos fazer esse concílio aqui, o concílio de Nicéia. Vamos casar a igreja com o Estado, está tudo bem, maravilhoso. Não, não. Primeiro eles vão lá no Edito de Milão e falam assim, não, quer saber? A fé de vocês podem pregar a fé de vocês, tá? Está aqui, pode pregar. A propósito, a gente está até crendo nesse Deus aí, nós só vai fazer umas mudanças ali, aqui, enxertar um joio aqui, enxertar um joio ali, e acabar com a seara do Senhor. E a igreja vem sufocada até esse tempo. Sufocada. E ela sufocada, ela não consegue trazer os seus grãos, os seus renovos não vêm. Mas chega um tempo do amadurecimento da igreja. E é este o tempo, meu irmão. Não vai vir um novo tempo. Não foi no tempo passado. É no tempo presente ao qual nós estamos. E agora a pergunta é o tempo de amadurecimento do grão? Não, essa pergunta é infame. Porque é o tempo de fazer outra pergunta. Eu sou esse trigo, porque aonde estão os meus frutos? Aleluia. Aonde estão os meus frutos? Amém, igreja? Aleluia. É bom estar na presença do Senhor. Glórias a Deus. Então Satanás, ele aproveita quando o homem de Deus está lá dormindo. Assim como o maligno, o inimigo. Olha só. Vamos com calma, amém, irmã? Senão a gente perde o cerne do entendimento. Ele, porém, lhes disse, vamos do versículo, e dormindo os homens, versículo 25, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Satanás, ele só tormenta o burro, né? E sai, tira da reta, para não falar aqui, ó, eu deixei lá e foi indo, né? E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio, os servos do pai de família, vem. Aí você vê, Satanás, maligno, o inimigo daquele pai de família, com a intenção de estragar o seu plantio, enquanto aqueles homens estavam descansando, ele foi lá. É uma parábola, mas está discernindo o reino de Deus. É apenas uma parábola. Mas você literalizando essa parábola, você pensa, um homem de família, ele com certeza, se soubesse que havia um inimigo que viria no seu plantio, ele com certeza, se não fosse ele mesmo que fosse ficar acordado, ele colocaria homens para ser sentinela daquela plantação. E não deixaria que o inimigo fizesse aquilo. Se eu soubesse que, se um ladrão viesse e me falasse, amanhã eu vou na sua casa às 3 horas da tarde, por mais que 3 horas da tarde eu tenha um compromisso trabalhando, aquelas 3 horas da tarde eu não vou trabalhar, eu vou ficar na minha casa. Porque um ladrão fez o compromisso de roubar a minha casa, eu não vou deixar. Com certeza não. E Deus? Tem algo que Deus não saiba? O inimigo surpreendeu Deus quando chegou com a semente da discrepância e lançou no ventre daquela mulher chamada Eva. Porque se nós dissermos que Deus foi surpreendido ali, tem uma coisa muito errada com a nossa fé.
E o nosso Deus não é o Deus que merece a nossa adoração, porque a mente dele tem limitações. E eu não sirvo um Deus que a sua mente é limitada, porque o nosso Deus, ele não tem limitação nenhuma. Aleluia! Essa que é a verdade. Aí entra-se agora uma coisa na mente, assim, você fica pensando, mas espera aí. Ele, o grande pai de família, sabia que o inimigo ia inseminar a sua semente. Vamos lá para Gênesis. Aleluias. Amém, igreja? Gênesis capítulo 2. Versículo 15. Todos estão prestando atenção, amém? E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, o que é mais incrível, que o Senhor vai criando os céus e a terra, e no primeiro dia, Ele vai fazendo, é como ele pegasse o plano que estava na sua mente, e Ele abre aquele plano assim, e todas as coisas vão tomando forma do primeiro, do segundo, do terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Quando Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. O que era o homem, a imagem e semelhança de Deus? Como que era o homem? Espírito. Ali estava, no sexto dia, um homem sobre a terra, Espírito. Como o Senhor costuma bem dizer, como se fosse o Deus da terra. Diminutivo. E Deus olha a criação, e a cada dia, quando Ele terminava a criação dele, Ele falava: nossa, mas é bom que eu criei. Né? Não com essas palavras, mas nossa, é muito bom que eu criei. É muito bom que eu criei. E na finalização daquele homem, no sexto dia, de espírito ali, homem e mulher formado, espírito. Foi tão bom, mas tão bom, que Deus descansou. O grande pai de família falou: vou descansar um pouquinho. Aí eu olho, meu irmão, eu disse que para minha casa, eu iria lá às 3 horas, se eu soubesse que alguém mexesse com meu filho, eu ia fazer alguma coisa, mas aí você entra num empate espiritual. Por que Deus? Por que o Senhor descansou? Por que o Senhor descansou? Ele descansa aquele dia. E após ele pega depois do seu descanso e faz aquele homem espírito, aquele homem perfeito. Perfeito era aquele homem, um trigo espiritual, e tira do chão da terra um trigo natural. Satanás não tocaria naquele campo espiritual. Satanás não colocaria um joio em um trigo espiritual. Mas ele tira do pó da terra em um primeiro grão de
trigo natural é erguido. Um homem de carne e sangue em pé sobre a terra. O primeiro trigo neste campo. E mais, o Senhor vem e fala para esse homem, não espírito, mas carne. Você vai pegar toda essa criação, ao qual todo dia, no final de cada dia, de cada criação, eu falava, é bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e coloca nas mãos de um homem carnal para guardar o que ele viu que era bom. Como encaixar isso numa parábola? Como o Senhor falaria aos seus filhos? Aleluias! Versículo 37. E respondendo eles, depois ali que contou mais duas parábolas, a do reino dos céus, que era semelhante ao grão de mostarda, e a parábola também do reino dos céus, semelhante ao fermento. Essa aqui é maravilhosa. Mas aqui quando ele vem e explica aos seus discípulos, porque eles ficaram encabulados, mas peraí, tem alguma coisa, tem essa simples parábola, parece que o universo inteiro está cabendo dentro dela. Ele respondeu, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio é o filho do maligno. Glória a Deus. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros. Peraí. Ô Senhor, o Senhor foi descansar mesmo num período que o Senhor sabia que o inimigo ia lá? Poxa vida! Aí ele deixa aqui em Gênesis. Deixa um homem material agora guardar. E o mais incrível é que você vê um Deus fora do plano. E ele está arquitetando o seu plano salvífico para manifestar as suas obras. Porque mais suave é o cântico dos pecadores salvos do que anjos santos. Mas Deus não é injusto. Por mais que ele descansou e deixou aqui, toma a escritura, Adão, é sua. Toma, é sua. Não, ele não ficou para ele. Toma aqui, homem de carne, homem da terra. Eita. Toma, homem da terra, tome toda a sua herança, sabendo que desperdiçaria com lixo. Fala, Deus. Mas toma, porque eu tenho uma coisa com vocês, homem da terra. Eu tenho uma coisa com vocês, igreja. Eu tenho uma coisa com vocês. Eu não quero anjos apenas. Eu quero semelhança minha, que tem o poder de decidir entre o bem e entre o mal, entre a cruz e a perdição. Aleluia! Eu tenho o poder da escolha, mesmo que Deus me predestinou. Porque eu sou semelhança do Deus que escolheu me amar. O que eu tenho para vós é a lei dos anjos. O que eu tenho para vós é a lei dos arcanjos e querubins. Eu tenho o poder da escolha.
Eu não posso furtar o que eu fiz de vocês, semelhança. Eu escolhi, não foi algo que aconteceu, não foi uma explosão do Big Bang que aconteceu do nada. Eu escolhi o mundo para que ele fosse criado e para que vocês o dominassem. Eu tive o poder da escolha e agora, meus filhos, você também tem o direito de escolha. Faça bem a sua escolha. Aí vai um bom pai. E aquele cordeiro eterno, é muito antes de Adão e Eva, um cordeiro eterno foi imolado. Aquele cordeiro eterno. Aquele sentimento de ver os próprios filhos que iam escolher a perdição, e ele sabendo, mas é porque ali naquele exato momento ele estava olhando através do tempo, através das eras, ele estava olhando um povo que no olhar humano eu não imagino que sejam filhos de Deus, porque eu tenho dúvida às vezes de mim mesmo, mas ele viu, ele te viu. Ele viu ali na singeleza de Eva, caindo na persuasão da serpente. Ele olhou aquilo e com tristeza, talvez ele fez até assim. Falou, meu Deus do céu. Ela, né? Mas ele olhou para aquilo. E é como se fosse o pecado de Adão e Eva transparente. E através do tempo e das eras, ele viu eu e você fazendo outra escolha. Através daquele transparente pecado, porque não pôde ser maior do que o sangue de Cristo, que perdoou aquele pecado. Ali no transparente pecado de Eva, quando ela tomou do fruto, e ali ela provou do fruto, ela concebeu do fruto, Deus olhou e viu eu e você, agora nascidos daquele pecado, mas agora escolhendo a árvore da vida, onde tem outro fruto. E agora, ali em um jardim perfeito, eles escolhem o fruto maldito, mas agora, no Éden de Satanás, nós escolhemos o fruto da vida, Jesus Cristo. Meu Deus do céu, como o Senhor é misericordioso. Eita, meu Deus. É Deus mostrando para Satanás, esse jogo você não fez. Aleluia. Ele pega, esse é o Deus que deixa todo mundo, meu Deus do céu, ele deixa todo mundo cabreiro. Satanás então perde as pernas, fica até trêmula, porque ele pega um menino hebreu que estava sendo perseguido e coloca para ser cuidado por aqueles que serão saqueados por ele depois. Deus não só protege aquele menino e deixa com a sua mãe, ele poderia ter feito isso, mas não, ele pega, o pessoal que ia te matar agora vai ter que cuidar de você. Ei, a Babilônia que saqueou Israel vai ter que enriquecer os meus filhos. Vai passar por tormenta de fornalha, vai, mas vão se enriquecer a terra do alheio. Este Éden que está contaminado com todo o pecado, eles estão escolhendo o fruto da vida. Oh, aleluia. Ah, Senhor. Você está captando isso? João capítulo 17 diz: não os tires do mundo, mas livrai-os do mal. Aleluia. Já a gente chega lá. Mas você vê que tudo é um plano
para agora. O Senhor Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: os profetas que de mim falaram, eles queriam viver no tempo que vós estão vivendo. Todos estes ao qual nós lemos na Bíblia, todos estes queriam viver no exato momento que nós estamos vivendo agora. Porque aí vem o Senhor e diz, e ordenou, o Senhor Deus, olha como tudo é um plano para agora. Deus sabendo que o trigo ia ser sufocado, Ele deixa, porque Ele tem interesse no fruto daquele trigo, que somos nós. Aí, e ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem, do que? Qual é o nome da árvore? Conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Obrigado, Senhor. Eles não entendiam nem o que era o mal. Como que fica isso agora? Para você entender que tudo, nada pode surpreender o Deus vivo todo-poderoso. Tudo participando de um plano. Um plano. Mas Eva, come do fruto, Eva. Come. Certamente não morrereis. Você vai conhecer o bem e o mal. A pureza dos dois não sabia o que era mal. Eles estavam no simples não e sim de Deus. Sim, você pode comer esse fruto. Não, esse fruto vai te matar. Mas não entende o que é o mal. Não tem conhecimento do mal. Eita, Deus, hein? Eita, profundo. Aí esse Deus se surpreendeu mesmo? Esse Deus surpreendeu mesmo? Não, ele não se surpreendeu. Ele criou. É forte falar isso. Ele criou para cair. Ele pegou a semente. E toda semente para ser plantada, ela precisa cair. Caiu. Aqui, ó. Triste, é forte você pensar aqui, ó. Deus, aqui, ó, você tem uma escolha. Você tem uma escolha aqui, ó. Você pode escolher o bem e o mal, mas nem sabe o que é o mal. Aqui. Planta essa semente. Ele estava pensando ali, ó. Criando um povo. Formando um povo de escolhas em escolhas. Você começa a ler ali no começo de Gênesis. Você vai vendo os que Deus escolhe e Deus estava com eles. E Deus formando um povo até ser dia perfeito, que é hoje. Um homem que enganou seu pai. Um homem que tinha suas astutícias. Um homem que mentiu. Deus estava guiando aquele homem, Jacó. Jacó, a história do Jacó já começa segurando no calcanhar do seu irmão. Dando jacozada. Aí você fala, opa, se Deus estava com Jacó. Ei, essas histórias aqui, meu irmão, são trigos sufocados ainda. O trigo da colheita está aqui nesse tempo. Davi caiu em adultério. Era segundo o coração de Deus.
Eu vou continuar pastoreando a minha igreja em adultério. Davi era segundo o coração de Deus. Mas ainda ele estava no tempo do trigo sufocado, irmão. Nós estamos no tempo da colheita. O joio tem os suas... É como se fossem ervilhas, né? Que o joio dá. O fruto do joio. E nós estamos no tempo da colheita. O trigo real. Pronto para ser colhido. Deus tem que fazer isso para moldar o povo que Ele quer para Ele. Olhando no plano macro de Deus, de tudo. Ele começa ali com a sua plantação e o inimigo indo lá. Deus descansou tanto, irmão, que deixou a sua criação nas mãos de um homem de carne. Deus faz isso tudo para esse tempo agora de restauração. Restauração. Fechamento daí, porque até então você pensava, meu Deus, por que um Deus tão amoroso faria isso? Restauração. A história, toda aquela história, eu não falei que um homem é capaz de criar uma história com roteiros assim que você fica, meu Deus, o que Deus faria com a sua própria história? Mas e agora? Agora você se sente um filho jogadinho ali. Meu Deus do céu, estou sendo sufocado. Mas ele fala, ei, eu vou entrar no meio da plantação agora. Eu vou ser o trigo nascendo no meio daquela plantação agora. Porque antes que haja ali um amadurecimento no exterior do grão, eu vou produzir no meio deles um amadurecimento no interior do grão. Não poderão dizer que eu, Senhor Deus, sou um covarde. Eu estou no meio deles agora. O trigo real. Aleluia. Vamos lá em João. João 17. A oração de Jesus. Sabia que Jesus orou por você? Orou por nós. Rapaz, não é para você não orar mais não. Tá falando, se até o Deus orou por mim, que eu nem vou orar mais. Olha o que o trigo real. Oh, meu Deus do céu. No meio dos outros trigos ali. Dizendo. Olha, como o trigo ele teve que orar. Olha só. Como o trigo ele teve que nascer. Como o trigo ele teve que ser banhado. Como o trigo ele teve que ser amamentado. Como o trigo ele teve que ser circuncidado mediante a fé israelita. Como o trigo ele teve que ser trocado por sua mãe. Como o trigo ele teve que chorar quando se machucou. Como o trigo no deserto ele teve que fazer a escolha entre receber as indulgências de Satanás ou continuar atrás da palavra. Aleluia! Toma o meu reino aqui. Oh, Jesus, transforma essas pedras em pão. Toma o meu reino aqui para você. Toma o reino. Deus é tão paciencioso até com o inimigo que plantou a semente lá. Se fosse eu já falava sabendo do plano todo, porque eu sou o dono do plano, eu falaria, cala a boca, Satanás. Você está dentro do meu plano, você nem sabe o que você está fazendo. Todo o seu mal está cooperando para o bem. Idiota! Mas não.
ele faz o quê? Ele vai lá e manda a palavra. Porque ele era a interpretação, não se interpreta a palavra, diz o profeta, na mensagem A Semente da Discrepância. Jesus era a interpretação do dia, assim como a igreja é a interpretação da palavra hoje. Está em dúvida de qual interpretação está essa Bíblia? Olhe para dentro de você, aí está interpretada a Bíblia do Senhor. Aleluia! Ah, eu não estou entendendo essa parábola, porque Deus fez isso, fez aquilo, Ele deixou o inimigo plantar o joio no meio, estamos sofrendo. Para de ser imbecil. Você não está vendo que você é a interpretação dessa palavra? Você é o motivo de tudo isso. Ei, você é o final do plano todo. Cristo, o centro de tudo, dentro da igreja. Pisando através da igreja. Então eu entendi, agora nós somos super importantes. Deixa Cristo sair de você. Você só é um burro sem Cristo em cima. Aí está lá relinchando que nem um burro depois. É só a graça de Deus, porque quase toda semana a gente dá uma relinchada, né? Mas olha só. No plano interior, sabe quem mais sabota a plantação? É a própria pessoa. Porque a carne está assim, com Satanás. Enquanto Deus vem, o apóstolo Paulo fala que pelo Espírito você tem uma aliança diretamente com Deus, né? Direto. Porque Deus é Espírito, Ele trabalha com o seu Espírito ali. E, ao contrário disso, a carne está trabalhando para Satanás praticamente. Coloca essa carne para trabalhar para Deus urgentemente. Vai fazer ali. A aliança com o bicho, você vai ajudar ele a plantar joio na sua plantação. É verdade. Então esse Deus eterno, agora ali, ele está sendo um trigo. Ele entra no meio do seu campo, ele não fica para fora, ele fala, eu vou entrar lá dentro. Eu não sou um Deus injusto. Eu entro lá dentro agora e participo das aglúrias daquele povo. Participo das tentações daquele povo e vivo como aquele povo, junto com aquele povo. Trigo nasce. Aí ele orando diz, não peço que os tires do mundo. Não é tempo ainda. O trigo está pequeno. Mas livre-os do mal. Não são do mundo, como do mundo também não sou. Vamos lendo, irmãos, vamos lendo a escola dominical. Santifique-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo. Olha o trigo real. Eu os enviei ao mundo. Ei, lá em Colossenses 1,17. Ele criou todas as coisas. Jesus Cristo. Ele enviando os trigos aqui ao mundo. E por eles me santifico. Por eles me santifico a mim. Porque como trigo humano, ele se santificou na cruz. Porque sobre ele estavam todos os pecados nossos. Para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, os quais o Senhor estava junto, mas também por aqueles. Deus orando por você, irmão. E eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Mas que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amados, e a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória.
que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Cristo é o Verbo. Onde está Deus? No Verbo. Aonde está a sua noiva? Ele pediu na oração para que estivéssemos com Ele, para participar da glória dEle. Eu e você estamos dentro dessa palavra. Aleluia. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Deus no meio da seara. Deus, o grande pai de família que plantou. Deus, o grande trigo no meio da plantação. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu o farei conhecer mais. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e farei conhecer mais. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O que é esse mais? O que é esse mais? Ele fala aqui: trigo, eu não vos deixarei órfãos, trigos. Eu vos enviarei o Consolador, trigos. Não é tempo de colheita, mas eu deixarei o meu Espírito Santo, que é esse mais, trigos, um selo, ao qual quando o ceifeiro vê, ei, este aqui é trigo, esse é joio, esse tem o selo, esse não tem, esse vai para o fogo, mas esse vai para o celeiro do Deus vivo. Aleluia! Glórias a Deus! Ele não desamparou os seus. Ele veio, sofreu como nós e foi embora. Mas o teu Espírito Santo foi enviado. Ele está no meio de nós e está dentro de nós. Trazendo à tona o grão original novamente. Porque ele é o estímulo desse trigo. Ele é o Espírito que vai lá do grão que está dentro da terra. Vive em espírito. O primeiro homem foi criado em espírito. E agora, ei, o espírito seu está ligado diretamente com Deus. Através do espírito de quem? Dele mesmo. Espírito Santo. Então, nós vamos ler aqui, ó. Vou ler só esse parágrafo 39, que é o que está atrás, que esse 39 é da mensagem. Tem a mensagem aqui, o poder do diabo e o poder de Deus. O 39 é do poder de Deus. Você olha através do plano todinho. Você vê o que Deus veio e fez para esse tempo agora. Agora você olha para o plano interior que está dentro de você. Esse plano, esse microplano que está no plano total, porque aqui há uma história de uma igreja, mas também há a história dos membros, de cada um passa os seus perrengues, cada um passa o seu sofrimento, cada um passa as suas escolhas, sejam maus, sejam boas, e as consequências delas. Mas aí ele vai mostrando que todo o mal, até o mal, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O grande mal que o maligno foi lá e semeou, não tinha bem melhor do que esse. Quando você for lá no céu, irmão, você vai abraçar Adão e Eva e falar: oh, meu Deus, eu amo vocês. Mas vocês sofreram, hein? Rapaz, o galardão que o meu sofrimento, o recompensa é muito grande, irmão. A recompensa é muito grande. Por que, Adão e Eva, você fez isso, aquilo? Não, o galardão foi maravilhoso. Ei,
Ei, você não pensa assim? O sofrimento de Cristo, olha a recompensa dele aqui. Ele é a nossa recompensa. Se valeu a pena para um Deus decidir sofrer, não vai valer a nós sofrer também pelo seu nome? Que egoístas somos assim tanto que não queremos sofrer. Mas diga, Senhor, glorifica-me. Glorifica-me no meu sofrimento. Glorifica-me, Senhor, porque também Ele é o Deus Consolador. E Ele é tão misericordioso que essa oferta de plantio, essa demanda de plantio e colheita, as bênçãos do Senhor vêm como um bálsamo depois do seu sofrimento. Olha só o que o profeta fala. Esse evento havia sido demonstrado por Satanás. A morte no rio. A fé, o poder da fé foi demonstrado pela destruição ao sair do Egito. E por todas as coisas que eles fizeram. A fé provou que era poderosa. Agora, e quanto a Deus? Interrogação. Bem, eles estão em uma armadilha. Agora é a hora de Deus mostrar algo. O povo não podia mais agir. Eles haviam seguido todos os preceitos e estavam em uma armadilha agora. Toma aqui, Moisés, você tem uma lei. Você tem uma lei. Você tem uma lei. Você tem uns preceitos para ser guiado. Mas estavam numa armadilha agora. Deus tinha que fazer algo. Olha o que ele fez aqui. Deus tinha que mostrar algo. O povo não podia mais agir. Eles haviam seguido todos os preceitos e estavam em uma armadilha. Agora é a hora de Deus agir. Você diz, por que ele fez isso? Por quê? Não era mais fácil ter tirado eles ali ou ter feito um piso para eles passar por cima, não sei. Ou nem ter escravizado o povo, né? Aí você vai voltando atrás. Podia ter feito alguma outra coisa? Podia ter dado outro caminho? Podia nem ter escravizado o povo? Podia nem ter chamado Abraão? Podia nem ter deixado Adão e Eva ter cometido o pecado? Podia nem ter criado o mundo? Podia não ter feito nada. E não era Deus, não era nada. Nós queremos nos eximir de nossas responsabilidades. E de nossas escolhas. Sendo que é um presente de Deus, irmão. Você poder escolher. Sendo que é um presente de Deus, você glorificar Ele até nas suas maus escolhas, porque você vai coletar ali o sacrifício depois daquilo, e você vai falar, quer saber? Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Na minha bonança, na minha tristeza, na minha alegria, glorificado seja o nome do Senhor. Para mostrar-lhes o seu amor. Talvez seja por isso que você, olha só, irmão. Para mostrar o seu amor. Isso é forte, irmão. Talvez seja por isso que você ficou doente. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas antes dele dar o remédio que é Cristo, o mundo adoeceu. Talvez seja por isso que você ficou doente, mundo. Para eu apresentar o Cristo Salvador que cura. Talvez é por isso que a igreja perdeu os seus preceitos. Porque ele ia dar o colírio, ele ia dar a roupa, ele ia dar o ouro para que enriquecestes. Talvez é por isso, cristão, agora, naquele plano micro que eu falei para vocês, é por isso que você está doente espiritualmente, na sua forma física você está doente, porque Ele quer manifestar o seu amor, mas isso eu não entendo. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Materialista tanto assim? Para mostrar-lhes o seu amor. Talvez seja por isso que você ficou doente. Ele quer lhe mostrar o seu amor. Ele quer que você chegue ao fim de sua estrada alguma vez.
Todos passaram por um funil, todos os servos de Deus, e conosco não é diferente, ao ponto que você chega e fala, eu não sei mais o que eu posso fazer, as minhas mãos estão atadas, Deus. É como que Deus descesse ali diante de Jó e falasse assim, oi filho, tudo bem? Como que você está? Ah, Deus, eu estou doente. Eu te amo tanto, meu filho. Você me ama, eu não estou entendendo. Esse amor dói, hein? Ei, você não está entendendo. Você é meio materialista, hein? Material. Você está pensando o quê? Você não quer fechar um entendimento? Ele lhe fez mostrar o seu amor. Ele quer que você chegue ao fim de sua estrada alguma vez. Sabe, às vezes é muito ruim. Eu estou falando de um homem chamado William Marrom Brana, que sofreu o seu sofrimento grande. Mas Deus tem que colocar num leito de dor de vez em quando. Deus tem que colocar no leito de dor de vez em quando. Qual é o leito da sua dor? Qual é? Qual é, meu irmão? Espiritual, material, física, doença, mental. O que é? Qual é o leito da sua dor hoje? Ai, pastor, por favor, eu não estou aguentando o meu leito de dor. Chegue que nem a Cristo e fala, glorifica-me, Senhor. Se um plano eterno como é este ao qual Deus criou, todas as coisas, os micropassos, as mínimas coisas, como a primeira plantação, e o inimigo achando que estava fazendo grande coisa, enganando-a, mas não estava enganando Deus, estava enganando um trigozinho, mas não Deus. Se tudo isso eu mostrei, provei para vocês que estava ali desnudado perante Deus, ele sabia e podia mover a qualquer momento, mas fazia plano. Você acha que o seu leito de dor é algo difícil para Deus, irmão? Eita Deus! Ah, eu estou perdido, Satanás me cercou, eu estou cercado. Você acha mesmo? Deus, depois de olhar que tudo que era bom, e agora esse planeta aqui é um lixo perto do que ele tinha criado no Jardim do Éden. E agora, nesse exato momento, não, você não pode deixar o meu filhinho, não, no leito de dor. Não, você pega aquele leito de dor e chega diante do mar, e oh meu Deus do céu. E agora? Eu vou voltar. Eu vou lá, de novo, comer as coisas do Egito e amassar barro para Faraó. Só que uma hora, de novo, a dor da escravidão vai doer. E você vai caminhar até lá. De novo, e olhar aquele mar diante de você. De novo, você vai voltar. E de novo. E de novo. Mas tem uma hora que você vai entender o que está na sua mão. O que está na sua mão? Eu não lhe dei o poder da escolha. Filho, você é igual a mim. A essência que está dentro de você. Diga a palavra. E o mar se abre. E se até eu não entender isso, até você não entender isso, você vai repetir o leito de dor, o mesmo sempre. Sendo que ainda depois do mar tem um deserto, tem montes e tem tudo ainda para você enfrentar e você está parado ainda no primeiro passo.
Deus tem que nos colocar num leito de dor de vez em quando, para que possamos olhar para cima. E isto é certo, sim. Ele queria mostrar o seu amor, ele queria mostrar o seu poder. Deus gosta de manifestar o seu poder. Aleluia! Glorificado seja o Senhor pelas dores, glorificado seja o Senhor pelo leito. Ele vai manifestar o seu poder. Olha o mar na frente, Ele abrirá o mar. Olha o morto vindo ali de 4 dias ali. Ele vai ressuscitar o morto. Este é o Deus que Ele gosta de manifestar o seu poder. O problema vem. E agora o que eu faço? Não. Agora Deus vai manifestar o seu poder. Agora Deus vai manifestar o seu poder. Diga obrigado, Senhor. Todo este plano é para o Senhor manifestar o seu poder. O mundo está num leito de dor. O mundo está, mas é para manifestar o poder do Senhor. E quando você entende isso, meu irmão, o mar se abre, as coisas acontecem, porque há uma natureza dentro de você. O dia está chegando, o qual os ceifeiros vão vir e vão cortar. Isso já está acontecendo no espiritual. Aqueles que não têm o selo do grão original, eles já estão sendo cortados e jogados às chamas, porque eles estão sofrendo, estão morrendo e não vão dar mais frutos. As igrejas estão se perdendo na sua religião, e muitos dizendo ser da mensagem estão se perdendo na sua religião, estão se queimando. Mas nós temos o selo do Deus vivo, que Ele colocou com o seu próprio sangue. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Podemos se colocar de pé e agradecer ao Senhor, amém? Espero que tenha entrado no seu coração. E não se desespere nas micro coisas. Use a sua fé, que eu possa usar a minha fé. Peça a misericórdia do divino, porque Ele é o Deus que transforma água em vinho. Ele pode ter permitido as dores vir, mas Ele vem com o bálsamo, e o galardão sempre é muito melhor do que a luta. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo seu plano salvífico. Obrigado pelo poder da escolha. Obrigado, Senhor, eu posso escolher. Eu posso dizer sim, eu quero. Hoje eu quero Cristo, Senhor. Hoje eu quero Cristo na minha vida, no meu ser. Hoje eu quero estar contigo. Oh, Pai, porque o Senhor em sua oração disse: oh, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Aonde o Senhor está, a não ser nesta mensagem desse último tempo, Senhor. E olha que maravilha, a sua oração está sendo respondida, Jesus Cristo, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Aonde o Senhor está, o Senhor é a sua palavra. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou cumprindo, Pai, a sua promessa. Eu estou cumprindo, Pai, todas as coisas que o Senhor prometeu. Nós estamos cumprindo aqui nesse exato momento. Nós somos a interpretação de sua palavra, Pai. Nos ajude, Pai, a entender o que está nesta igreja e o que a move, que é o Teu Espírito. No nome santo do Senhor Salvador Jesus Cristo, ajude os Teus filhos, ajude a cada um, Pai, no nome do Senhor Salvador Jesus, o Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém?